E aí, galera de todo mundo, estamos aqui começando, na realidade, não uma série, mas é simplesmente um bate-papo, uma conversa, né? Quem gosta aí de missões, quem quer entender um pouco mais do Adventismo e os desafios que a igreja adventista enfrenta ao redor do mundo. Então, nos próximos minutos aí a gente vai estar batendo esse papo aqui para a gente entender um pouco mais, né? E o título é justamente a batalha do Adventismo contra o neo-adventismo emergente, né? Então a gente vai entender um pouco mais a história, os desafios da igreja, assim como esse desafio, né, que a igreja enfrenta aí contra o neo-adventismo emergente, né, que é uma batalha silenciosa interna. Esse é um tópico que eu vou estar falando a quem me acompanha aí no meu ministério Amazing Methods. Acabei de concluir as gravações da série A Última Mensagem, né? Várias pessoas acompanhando, tanto em português como em inglês. Então, se você está assistindo essa mensagem e você não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu informo a você que esse não é um vídeo, não é um bate-papo, uma conversa para você, porque são várias questões que a gente vai abordar aqui que talvez não vão fazer sentido, né? Então, eu convido você a acessar o site Amazing Methods e lá você vai ter várias outras mensagens aí, inclusive o plano da salvação que eu acabei de gravar, né, que é a última mensagem, e vou estar gravando uma nova série, né, sobre o amor de Deus e a aliança que ele fez, né, com o homem aí, de uma forma, uma série aí bem mais profunda, abordando vários aspectos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então essa mensagem é uma mensagem específica para membros, pastores, líderes da Igreja Adventista, para a gente entender os desafios que a igreja enfrenta fora do Brasil, fora da divisão sul-americana, né? Também vai aparecer aí na telinha, faço a propaganda do livro Nisto Cremos, né, que ali tem todas as doutrinas da Igreja Adventista, são 28 doutrinas. Se você não tem esse livro, adquira, só acessar o site aí www.cpb.com.br, e esse vai ser o livro que eu vou recomendar aqui nesse bate-papo de hoje, né? Você, como todo membro adventista, você lê a lição da escola sabatina todo dia, a meditação, né, que é o estudo básico diário, né? A gente faz a nossa oração, tem a nossa meditação, são 2 livros básicos para que cada dia a gente possa ter um pouco de contato, de relacionamento com o nosso Deus, né? Quem é casado ainda tem um compromisso de fazer o culto familiar todo dia, né? E além disso, quero desafiar você, nós vivemos num momento bem ímpar da história da humanidade, nós vemos vários sinais se cumprindo a todo momento, né? Guerras, rumores de guerra, desastres naturais, a moral humana tem cada vez mais se perdido, o amor tem se esfriado. E dentro da igreja nós também enfrentamos desafios que nós já sabíamos que iriam enfrentar, tanto por parte da Bíblia, como também pelo espírito de profecia, né? Então, esse livro, Nisto Cremos, se você fizer um plano de leitura, um capítulo por semana, você consegue ler e entender as doutrinas da igreja, que na realidade não são doutrinas da igreja, isso aqui é um estudo que foi feito há muitos anos pela igreja, e aqui a gente tem um estudo preparado aí sobre a natureza de Cristo, sobre o povo remanescente, sobre a missão da igreja, o que é a igreja, enfim, sobre vários aspectos. E eu vou explicar um pouquinho mais deste livro aí mais para frente na nossa conversa. Mas se você não tem, adquira-o na cpb.com.br, e se você tem em casa, faça a leitura dele, que chegamos num momento da história da humanidade que nós temos que voltar para a Bíblia. E nós temos que conhecer a Bíblia como nunca antes. E esse livro aqui certamente vai ajudá-lo neste estudo mais profundo da Palavra de Deus. Aqui tem uma citação do pastor Ted Wilson, que é o presidente mundial da Igreja Adventista. Ele diz assim: fique longe das disciplinas ou métodos de formação espiritual que estão enraizadas no misticismo, como oração contemplativa, a oração de centramento
e o movimento da igreja emergente, aonde essas coisas são não bíblicas, né, são promovidas. Então, queridos, aqui, através dessa declaração do pastor Ted Wilson, tem 2 pontos aqui que eu vou estar abordando aí com mais profundidade, que é a questão do misticismo e a questão do movimento da igreja emergente. E também vai aparecer aí na tela, em outubro aí foi feita uma votação na igreja, aliás, alguns meses atrás, em relação à unidade e missão, né, da igreja. E também vai aparecer aí na versão em português, que você pode estar vendo o voto pela unidade, que é extremamente importante. Eu vou estar abordando essas questões também aí mais para frente, ali, quando eu falar sobre a missão e identidade da igreja. E no site do Michelson Borges, né, entre várias outras coisas, né, que tem muito material bom aí, tem um post que vai estar aparecendo aí que é o Neo-Adventismo. Precisamos conversar. Então, todos esses links eu vou colocar aqui embaixo, todo o material de apoio do pastor Ted Wilson, um sermão dele, uma mensagem para a igreja adventista, do pastor Ayrton Keller falando sobre o pós-modernismo, do pastor Ivan Saraiva, né, que fala também de alguns problemas da igreja. Vou também postar, entre outras coisas, 2 sermões também que eu gravei, que tem conteúdos aí adicionais para você a entender o mundo que nós vivemos, os desafios que a igreja enfrenta e o que nós, como cristãos, como adventistas, o que eu tenho que fazer na minha vida espiritual para estar preparado aí para essas batalhas finais antes da volta de Cristo. E aí um vídeo de 3 minutos com o doutor, pastor Alberto Tim, que ele vai estar abordando aí a questão da igreja adventista, sua missão, e depois dele então nós vamos continuar a nossa conversa. Então assista esse vídeo. Uma das declarações mais significativas sobre a nossa missão como adventistas do sétimo dia encontramos no livro Obreiros Evangélicos, página 156. Ali Ellen White diz: de todos os professos cristãos, devem os adventistas do sétimo dia ser os primeiros a exaltar Cristo perante o mundo. Com certeza, quem não aceita a Cristo ou não exalta a Cristo não pode ser considerado um cristão. Agora, por que Ellen White estaria dizendo que de todos os cristãos deveriam os adventistas do sétimo dia ser os primeiros a exaltar Cristo perante o mundo? Eu creio pessoalmente que a Igreja Adventista tem uma cristologia maravilhosa, bem mais ampla do que o mundo cristão em geral e mesmo evangélico. Todos os cristãos concordam que Cristo morreu na cruz do Calvário como o nosso Salvador. E com certeza a morte vicária de Cristo na cruz é o centro da história da salvação. É o foco central, onde Cristo deu a sua vida, usando a linguagem de Lutero, sobre o altar da cruz, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os adventistas do sétimo dia não só aceitam a morte de Cristo na cruz do Calvário, como também o ensino bíblico como expresso ao longo das Escrituras e principalmente na Epístola aos Hebreus, do sacerdócio de Cristo no grande santuário celestial, onde Ele ministra pela nossa salvação. E também adventistas são aqueles que aguardam a segunda vinda de Cristo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Essa dimensão mais ampla do Evangelho é muito significativa. Ellen White chama o sacerdócio do Antigo Testamento, o sistema cerimonial, como o Evangelho em símbolos, portanto já prefigurando a Cristo. Com a doutrina do santuário, o Antigo Testamento já aponta para Cristo. Na cruz, todos os sacrifícios do Antigo Testamento convergiram e encontram seu centro. E na
em sua mediação no santuário celestial, nós temos um Cristo contemporâneo que hoje se preocupa conosco, aplicando a cada indivíduo penitente, o arrependido, os méritos do seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas Deus não está satisfeito em apenas nos ver como filhos seus hoje. Ele quer que nós estejamos com Ele no seu reino. Portanto, em sua segunda vinda, o plano da salvação culmina quando Cristo virá pessoalmente para buscar você e eu para morarmos com Ele por toda a eternidade. Bom, como bem apresentado pelo pastor Dr. Alberto Tim, não precisa a gente fazer nenhum comentário, né, a mais em relação a isso, né? Então, e a gente vai ver o que o Evangelho emergente destrói. Então, o que é o Evangelho verdadeiro, a missão da igreja, a identidade da igreja. E aqui eu vou estar fazendo uma abordagem do que o neo-adventismo emergente tem feito, aonde ele consegue entrar em nossas cercanias aí, né? Não simplesmente de uma forma teórica eu vou falar do que os livros falam, né? De que, além de ter estudado sobre isso, eu tenho vivido isso. Então eu também aqui vai ter a minha experiência pessoal no ministério para a gente entender essa questão que envolve a área, né, missiológica e também de contextos multiculturais, né, que muitas vezes os livros eles não trazem para a gente a experiência realmente que vai complementar tudo aquilo que a gente aprende nos livros, que são muito importantes. Então aqui eu vou trazer conceitos teóricos e também conceitos práticos dessa abordagem aqui que a gente vai estar falando. Então, mais uma vez, aqui embaixo do vídeo vocês vão ver materiais de apoio e mensagens do pastor Ted Wilson, do pastor Ayrton Keller, do Ivan Saraiva e os meus sermões também, que você pode acompanhar para complementar esse bate-papo aqui que a gente está tendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir, né, o que é a igreja? A gente vai falar da missão da igreja, da identidade da igreja. O que é uma igreja? Se a gente for ver no tocante lá em Tito, capítulo 1, verso 16 e 1, diz assim: no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Um outro verso, 2 Timóteo, do capítulo 4, verso 2 ao 4, diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, o que é a igreja? É um grupo de pessoas, né? Muitas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo vão chegar a essa conclusão e você está parcialmente correto. Igrejas são pessoas, não é o prédio, não é o nome, são pessoas. Mas é somente um grupo de pessoas? Não. Por que não? Porque senão um grupo, né, de amigos ali num boteco, bebendo cachaça, cerveja, poderia ser considerado igreja. Um time de futebol jogando poderia ser considerado uma igreja, um grupo de jogadores, 11 para cada lado. Então, se igreja não é simplesmente um grupo de pessoas, o que é? Então, como nós podemos ver aqui, a doutrina faz parte da igreja. Então, igreja é um grupo de pessoas que segue uma mesma doutrina. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem 28 doutrinas, 28 fundamentos básicos. Então é o grupo de pessoas, é a família de aproximadamente 20 milhões de pessoas no mundo inteiro que seguem as 28 fundamentos que nós acreditamos, né? E a doutrina nada mais é do que um estudo sistemático de um determinado assunto. Por exemplo, se nós queremos entender sobre a volta de Cristo, o que a Bíblia tem a dizer sobre a volta de Cristo? Então eu vou de Gênesis a Apocalipse ler tudo o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus.
Então, lendo tudo que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, eu vou considerar todos os versos, e esse estudo, esse entendimento, ele vai gerar o quê? Um entendimento bíblico da volta de Cristo, que vai ser uma doutrina. Então, a igreja já fez esses estudos, né? E antes, é lógico, de eu me tornar adventista, eu li todas essas doutrinas, estudei a Bíblia e verifiquei que a igreja adventista ela segue 100% aquilo que está na palavra de Deus. Por isso que hoje eu sou um adventista do sétimo dia. E por isso que lá no início da nossa conversa eu já falei sobre o livro Nisto Cremos para você comprar e ler, porque ele é muito importante e eu já vou explicar um pouquinho mais disso aí para frente. Então tá, definimos o que é a igreja. É um grupo de pessoas, né, que seguem uma mesma doutrina. Então, qual a identidade da igreja segundo a Bíblia? Está lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17, que diz: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui está a identidade da igreja. É um povo remanescente que desde o início até o fim guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Essa aqui é uma das características, né? Para aprender mais sobre isso, aqui eu não vou estar me aprofundando nesses assuntos. Você pode ver a série aí, a última mensagem, que está no site amazingmethods.org, e lá você vai ter a série, a última mensagem, que você vai abordar com mais detalhes esse assunto. Qual que é a missão da igreja? Missão da igreja, a gente pode ver aqui a doutrina número 13, o remanescente e sua missão. Então, naquele livro que eu recomendei, está lá. Diz assim: as profecias do livro de Apocalipse destacam claramente a missão do remanescente. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, de 6 a 12, revelam a proclamação do remanescente, a qual deverá trazer completa e final restauração da verdade do Evangelho. Então, isso que o pastor, o doutor Alberto Tim falou, os adventistas eles têm que exaltar o nome de Cristo. Jesus morreu na cruz, mas o ministério dele não terminou lá. Ele apenas iniciou na cruz. Ele sobe ao céu para continuar conduzindo o seu ministério e ao concluir o seu ministério no santuário celestial, então ele volta para nos buscar, que é a grande esperança da Bíblia, né? A segunda volta, a segunda vinda de Cristo. Então essa é a missão da igreja, a missão do povo remanescente. Um remanescente que está desde o princípio, desde Gênesis, Deus ele manteve um povo remanescente na terra, e o povo remanescente de hoje é justamente o povo que prega as 3 mensagens angélicas para o mundo. E em Mateus 24:14, né, que para quem me conhece sabe que esse é um verso que eu uso muito, está escrito: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então a missão da igreja é pregar o evangelho. Porque com a pregação do evangelho o fim vai vir. Qual que é o fim? A segunda vinda de Cristo. E todos nós queremos nos encontrar com Cristo. Por isso que a igreja tem que concluir sua missão. E aqui está falando que é pregar o evangelho. Que evangelho? E a gente entra em outro campo de discussão, né? Então tem vários evangelhos por aí. Então cada pessoa vai falar sobre um evangelho diferente. Então o que a Bíblia fala sobre o que é o evangelho? A gente vai lá para Apocalipse 14, 6 a 12, e eu vou ler só o início dele, que diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar os que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo, língua e povo. Essas são as 3 mensagens angélicas. Então o plano da salvação de Jesus, de Deus, o evangelho eterno é as 3 mensagens angélicas. São as 3 últimas mensagens que têm que ser pregadas para o mundo. Quando essas 3 mensagens são pregadas, elas são pregadas rapidamente, em alta voz. Então acontece lá no final do verso 13 e 14, né? A volta de Jesus. Então a gente vê uma sequência rápida, em ordem, da pregação das 3 mensagens angélicas para todo mundo. Então, logo ao fim, logo depois, lá no verso 13 e 14, a gente vê então a volta de Cristo. Então essa é a identidade. A identidade da igreja de Deus é o povo remanescente que guarda os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. E do outro lado nós temos a missão da igreja, que é a pregação das 3 mensagens angélicas. Correto? Então, tendo isso definido, a gente vai abordar agora alguns aspectos
internos, né, da estrutura, do que é a igreja adventista, e então, por fim, eu vou concluir com essa batalha interna que é o neo-adventismo emergente que a igreja está enfrentando agora. No Brasil, a gente não consegue sentir muito isso, mas eu vou abordar isso aí logo mais. No Brasil, qual que é a grande questão do Brasil? A gente vê essa discussão entre o conservador e o liberal. Então, quem é conservador acha que quem é liberal está errado, é um apostatado. Quem é liberal, de repente, vai pensar que o conservador aí já passou, né, para trás o seu tempo, né, tá ultrapassado, é uma tecnologia ultrapassada, e a gente tem alguns membros, de repente, eles podem pensar nisso, né? E o que eu quero dizer para vocês, o conservador e o liberal, só tem uma diferença entre os dois, e eu vou explicar para vocês. O conservador e o liberal, eles acreditam nas 28 doutrinas da Igreja Adventista, que é aquele livro que eu recomendei no início, acreditam no Santuário Celestial, 1844, no Ministério Intercessório de Cristo no Santuário Celestial, acreditam em Ellen White, acreditam e entendem, né, esta missão, essa identidade remanescente, a missão de pregar as 3 mensagens angélicas para o mundo, respeitam a autoridade da Conferência Geral. Esses 2 grupos, no Brasil, na divisão sul-americana, eles entendem e eles seguem exatamente isso, o que é o Adventismo. E muitas pessoas me perguntam, tá, mas e a Nova Semente, Ismael? A Igreja da Nova Semente? Né? Muitas pessoas me perguntam sobre isso. Justamente porque a Igreja na Nova Semente, ela se enquadra dentro desse perfil liberal. Né? E o que eu quero dizer para vocês é que só tem uma diferença entre o conservador e o liberal dentro da Igreja Adventista. Sabe qual é? O culto. O conservador, ele prefere um culto mais tradicional. O liberal, ele prefere um culto mais moderno. Né? E não tem problema nenhum disso. A Nova Semente, ela tem um culto mais moderno, mas se você for ver o trabalho, aquilo que é pregado, né? Inclusive eu conheço pessoalmente os pastores que trabalham lá, o que eles acreditam, o que eles pregam, é justamente o que nós como igreja acreditamos e pregamos. Eu não estou dizendo que dentro da igreja a gente, então é só o culto, então eu posso fazer o que eu quiser no culto. Não estou falando isso. Então a gente pode usar qualquer música. Também não estou dizendo isso. A gente não pode usar funk na igreja, não podemos usar esse tipo de coisa dentro da igreja, que também não é o caso. Né? Então, a única diferença é o culto de adoração, que o liberal ele tem um culto mais moderno, o conservador ele vai ter um culto mais tradicional. Mas o ponto principal dos 2 grupos, que é o que nos interessa, é o que está por detrás disso, que são as doutrinas. É a fé, as nossas crenças fundamentais, que os 2 grupos eles seguem. E a igreja no Brasil, eu costumo dizer que no Brasil a gente vive numa bolha. Por quê? Porque o trabalho no Brasil tem sido bem feito, e o Brasil é os Estados Unidos do mundo, em termos de adventismo. Então, em termos de adventismo, o Brasil é referência no mundo inteiro. Nós temos o melhor canal de TV, nós temos temos uma universidade excelente, nós temos aí o reconhecimento na área da música, né? A Igreja Adventista com tantos cantores, a Universidade de Música também é reconhecida nacionalmente, nós temos a melhor rede de rádio, nós temos o Quarteto Arautos do Rei, que é uma referência, nós temos a Casa Publicadora Brasileira, então o Brasil, uma rede de escolas, e nós, no Brasil, nós somos referência. Então tantos problemas que o nosso país enfrenta, até no futebol nos dá tristezas, mas naquilo que mais importa, nós somos referência. E eu acho que isso é um motivo de orgulho, e a gente tem que entender o porquê desse sucesso. Porque a liderança na divisão sul-americana, ela segue a palavra de Deus. Né? Segue a palavra de Deus. No Brasil nós somos firmes na palavra de Deus. Né? E em seguir aquilo que como adventistas nós acreditamos, em seguir o que está escrito. E é por isso, e daí é que vem a prosperidade. Daí é que vem tudo isso que como brasileiros, como adventistas aí no Brasil a gente tem produzido. Né? Então, queridos,
É lógico, eu não vou conseguir resolver essa problemática entre o conservador e o liberal, mas talvez a gente tendo uma visão de quem está de fora do Brasil, como eu falei, é uma bolha, mas é uma bolha boa, uma bolha que nos protege de vários desafios que a igreja, batalhas que a igreja enfrenta fora da divisão sul-americana e que muitas vezes no Brasil a gente não enxerga. Mas eu vou estar aqui abordando um outro ângulo, né, dos desafios da igreja no mundo. Né? A igreja tem investido muito na janela 1040, que é aquela região que tem várias religiões, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, entre várias outras religiões, que a gente precisa alcançar aquelas pessoas para Cristo, e isso é extremamente importante, pessoas que de repente nunca ouviram falar em Jesus, mas a gente não pode esquecer que hoje, neste momento, a igreja enfrenta uma grande batalha contra o evangelho emergente, ou neo-adventismo emergente, ou como que você quiser chamar. Né? Então a gente vai estar abordando justamente isso. Então o que é a igreja adventista? A igreja adventista tem esse lado conservador? Tem. Tem esse lado liberal? Tem. Isso aí faz parte. Né? Sempre foi assim. Mas a gente tem que entender que esses dois lados eles seguem a mesma fé. A única diferença é a forma de culto. Um é mais tradicional, o outro é mais moderno. O problema não é o conservador, o problema não é o liberal, o problema é o adventista emergente. E é justamente isso que eu quero contribuir com a minha experiência e conhecimento, e depois, no fim dessa conversa, a gente vai entender melhor o porquê que eu estou abordando sobre isso. Então é essa batalha que está dentro da igreja, uma batalha silenciosa, e nós não temos esse cenário no Brasil. Então, por isso que eu vou tentar aqui montar várias coisas antes de explicar para a gente poder entender, porque é um cenário que ele não é um cenário brasileiro, não é um cenário da divisão sul-americana, mas é um cenário muito real em vários lugares do mundo, e eu não vou estar mencionando nada específico, mas apenas abordando aqui alguns pontos. Né? Então, num dos sermões lá que vocês vão ver e achar a fé na terra, que está aí embaixo no vídeo, eu vou abordar dessa questão histórica da igreja. Então, desde a Idade Média, né, quando o papado ele ali reinava absoluto lá na Europa, ao final daquele período, né, o papado ele sai de cena, e você vai sair daquela Idade Média, onde as pessoas acreditavam cegamente na igreja, e quando eles saíram daquele cenário, entrando depois mais perto da Idade Moderna, as pessoas começaram a ver que elas poderiam viver sem a igreja. E ali se desenvolveu todas essas questões humanísticas, né? As ciências começaram a se desenvolver, vacinas, a tecnologia, e as pessoas pensaram, então a igreja não conseguiu resolver os nossos problemas, então agora a ciência vai resolver. E de fato, várias outras áreas da sociedade começaram a ser desenvolvidas, e o resultado de tudo isso foram 2 guerras mundiais. Então as pessoas elas chegaram à conclusão, a religião não resolve os nossos problemas. A ciência não resolve os nossos problemas. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida. E ali a gente tem um movimento 67, 68, da Woodstock, que marca essa transição, né, dessa idade moderna, né, humanística, para a idade pós-moderna. O que é o pós-modernismo? Pós-modernismo, na realidade, não tem nada de novo. Já desde lá do Jardim do Éden, simplesmente não é mais a Bíblia que define o que é certo ou errado. E sou eu que defino. Aquilo que eu acho que é certo, é certo. E aquilo que eu acho que é errado. Isso é pós-modernismo. A Bíblia ela perde completamente o seu valor, mesmo dentro do cristianismo, que nós temos um neo-ateísmo. O que é o neo-ateísmo? O neo-ateísmo é simplesmente aquela pessoa que vai à igreja, acredita em Deus, mas vive a vida como se Deus não existisse. Esse é o neo-ateísmo. E ele é muito mais perigoso. Por quê? Porque a pessoa ela se considera cristã, ela vai à igreja, mas ela vive como se Deus não existisse. É pior. Da mesma forma como o neo-adventismo ele é pior do que grupos dissidentes, do que
o grupo que não acredita na Trindade, o grupo que não acredita, né, que tem uma visão completamente distorcida da natureza de Cristo, pessoas que não acreditam no sábado, não acreditam na lei. Ele é muito mais perigoso, o neo-adventismo, porque ele é sutil. E é muito difícil você distinguir o certo do errado, e por isso dessa nossa conversa, para a gente entender esse outro ângulo dessa batalha entre o bem e o mal dentro das nossas cercanias, né? Então, com tudo isso, o mundo se tornou pós-moderno. A igreja não resolve, a religião não resolve meus problemas, né? Isso que a sociedade pensando, a ciência também não resolve, então eu vou cuidar da minha vida. E aí você chegou na idade pós-moderna. E ali na década de 80, nós enfrentamos dois problemas. O primeiro, interno, o segundo, externo. Internamente, a igreja entrou numa crise, né, que foi chamada Glacioville, ou com Desmond Ford, foi um dos pastores, doutores que agora não faz mais parte da igreja. Ele desenvolveu uma série de teorias onde que o santuário não existe. E adotando o método de interpretação preterista, né, colocando ali o Antíoco Epifânio como sendo o chifre pequeno. Então aquilo ali causou um grande rebuliço dentro da igreja. A igreja, entre aspas, resolveu o problema, mas a influência dele ainda continua até os dias de hoje. Hoje você encontra várias pessoas, vamos dizer assim, que dizem que acreditam no santuário, mas não acreditam mais. O santuário, queridos, para vocês entenderem, quem acompanhou a minha série A Última Mensagem, ou está acompanhando, você vai entender que se você não entende o santuário, você não entende a Bíblia. Você não entende o plano da salvação. Por quê? Porque o plano da salvação ele foi construído por Deus através do santuário. Então você não tem como entender a Bíblia, o plano da salvação, se você não entende o santuário. E o santuário é a coluna vertebral da igreja adventista. Se você derruba por terra a doutrina do santuário, você acaba com o adventismo. Acaba com o adventismo, como o próprio pastor Alberto Tim falou, né, que essa visão é única da igreja adventista. A maior parte do cristianismo enfatiza só a cruz, e não aborda as outras fases do ministério de Cristo. Né? E esse senhor, ele atacou justamente isso. E hoje você tem vários adventistas que ou não acreditam no santuário, mas se você perguntar para eles, todos vão dizer que sim. Mas se você for ver de fato o que eles acreditam, vão dizer que o santuário é simplesmente o corpo de Cristo, não existe o santuário no céu. Outros vão dizer que não existe santuário, na verdade quando Jesus subiu ao céu ele só exerceu as funções do santuário, que era só um símbolo. Outros vão dizer que sim, não existe o santuário físico, está lá. Outros vão dizer que aí ramificações de interpretações que no fim a maior parte delas derruba por terra o santuário celestial. Esse é um problema interno que nós enfrentamos e a gente continua enfrentando isso, porque o santuário tem perdido bastante a sua força em decorrência do neo-adventismo, que foi um problema externo que surgiu. Então o que é o movimento emergente? O movimento emergente, então, foi uma resposta do protestantismo, vamos dizer assim. Eu vou dar nomes bem simbólicos para a gente conseguir só entender a ideia. Então, dentro do protestantismo surgiu esse movimento, porque cada pessoa agora é um mundo diferente. Eles não acreditam em igreja, então agora como que eu vou pregar a mensagem da Bíblia para essas pessoas e elas conseguirem aceitar? Pregar para massas. Então eles desenvolveram um sistema, uma teologia que foi chamada o movimento emergente, ou teologia emergente, que eles diluíram tanto a verdade para alcançar o máximo de pessoas, que acabou sendo um tiro no pé. Como assim? Por exemplo, a teologia emergente ela enfatiza só a cruz, amor e graça. Ela não aborda nenhum outro aspecto que desafie a sua fé. Ela não aborda ela só aborda a questão da esperança, mas não das advertências bíblicas. E até do fato da esperança aborda de forma superficial. Então é um evangelho de autoajuda, um evangelho superficial.
Deixa eu me dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Por exemplo, Jesus é Deus? É. Jesus é homem? É. Ele é 100% Deus, 100% homem. Se eu pregar e enfatizar só a natureza de Cristo, só a natureza divina dele, o que vai acontecer? E eu esquecer a natureza humana, eu ignorar, eu rejeitar a natureza humana, eu vou estar pregando uma heresia, gnosticismo. Agora, se eu rejeitar a natureza divina de Cristo e só enfatizar a humana, o que vai acontecer? Eu vou pregar uma outra heresia, eu vou cair numa outra área herética que é chamada arianismo. Então, a verdade, ela só é verdade quando você tem ela o todo. Se você pegar parte da verdade e enfatizar somente aquilo, você cria uma heresia. Da mesma forma do plano da salvação. Então, se você enfatiza só a cruz e esquece a volta de Cristo, esquece o ministério intercessório dele, o juízo pré-advento, todas essas fases, você cria uma heresia. E quando você dilui a verdade, que tipo de cristãos você vai produzir na igreja? E eu vou abordar isso aí um pouquinho mais para frente, mas a gente vai produzir um cristianismo, e cristãos e igrejas com conhecimento superficial da Bíblia. E isso tem consequências muito grandes. E eu vou explicar aí mais para frente. Então, esses são as duas grandes batalhas que a igreja enfrentou no passado e continua enfrentando agora. Mas eu vou chegar lá, na questão do neo-adventismo. Então, características do grupo emergente, características do neo-adventismo emergente, do movimento emergente, de adventistas e os mais diversos tipos de adventistas em diversas áreas que têm adotado essa teologia emergente para ter uma mensagem legal, uma mensagem que alcança um maior número de pessoas. Vamos lá, eles diluem a teologia adventista. Então cai por terra aí o santuário celestial, cai por terra o juízo pré-advento, 1844, 2.300 tardes e manhãs. Para ser salvo a gente não precisa estudar profecias. Cai por terra doutrina e profecia. É só mensagem de autoajuda, só relacional. Por quê? Porque a doutrina, isso é considerado old school, né? Ou escola velha, né? É legalismo, é algo ultraconservador, né? O que importa hoje é você amar. Não a doutrina, não a profecia. Para que a gente vai conhecer essas coisas se a gente pode simplesmente se amar? Né? E aí vem mensagens de autoajuda, mensagens que vão abordar mais a questão relacional, e a parte doutrinária e profética é deixada completamente de lado. A cruz é exaltada e o ministério intercessório de Cristo no céu é colocado de lado. Mensagens de autoajuda assumem aí o nosso púlpito, os nossos púlpitos. Como eu já falei, doutrinas e profecias são rejeitadas. E então surge aí uma nova teologia relacional, teologia emergente. Pastores, então, se você não precisa pregar e entender o texto bíblico profundamente, então você também não precisa de teologia. Então, se você, como acontecem, eu conheço vários casos, você pode ter um ensino fundamental, pode ter o 2º grau e liderar uma igreja. Não que a graduação vai limitar o seu chamado, não. Mas o próprio apóstolo Paulo e a Bíblia fala que nós temos que continuar estudando a Bíblia e conhecer a Bíblia a ponto de pregar a palavra de Deus em qualquer situação. Então, um pastor adventista ele tem que se preocupar com o conhecimento bíblico que ele tem. Até mesmo porque vai ser difícil ele conseguir conduzir a igreja num conhecimento e numa comunhão com Deus, num conhecimento bíblico maior, se ele próprio não tem um conhecimento profundo da palavra de Deus, né? Cresce a ignorância espiritual da igreja, né? Porque, lógico, um membro vai para a igreja, são 52 semanas por ano, lição da escola sabatina, e entre lição e sermão, você tem 104 contatos com a Bíblia. Então, se a gente considerar que um membro não toca na Bíblia, na lição da escola sabatina durante a semana, ele indo para a igreja, tendo um pastor que está lá pregando a mensagem no seu mais alto nível, ele vai ter pelo menos
e líderes da igreja também pregando no mais alto nível, a gente vai ter pelo menos 104 contatos com a palavra de Deus. Então, em lugares desenvolvidos, pós-modernos, onde o relativismo, o secularismo, o pós-modernismo tomou conta, a pessoa vai para a igreja e nem isso a pessoa tem. Ao invés de estudar a lição da escola sabatina, né, vai estudar algum outro assunto bem superficial. Ou se a lição da escola sabatina é aberta, vai ser abordada de uma forma que não tem nada a ver com o que a lição está tentando ensinar. Né? Isso aí vai afetar o que? Na maturidade espiritual e o discernimento espiritual. Maturidade espiritual não tem a ver com tempo de igreja. A pessoa pode ter 20, 30 anos, 40 anos, 1000 anos de igreja e pode ser ainda um bebê espiritual. Maturidade espiritual e o discernimento espiritual tem a ver com o seu relacionamento com Deus, relacionamento com a palavra de Deus, com o seu envolvimento na missão da igreja. Eu conheço vários membros aí que têm 20 anos de igreja e que eles não conseguem discernir o certo e o errado. Eles não têm uma maturidade ainda para lidar com assuntos e com desafios que a igreja enfrenta. Né? E a igreja sofre com isso, porque se a igreja tem uma liderança fraca, a igreja sofre, porque os outros membros, se os líderes não têm conhecimento, os outros membros, muito menos, às vezes, e a igreja inteira vai sofrer. Né? Então, essa questão do discernimento é justamente do seu relacionamento e o conhecimento bíblico, que tem que ser cada vez mais profundo. Que o discernimento ele vai fazer com que você consiga entender que esse evangelho é falso, esse é verdadeiro. Né? E agora, qual atitude tomar dentro dessa situação? A maturidade é você se deparar com diversas situações que não deveriam acontecer dentro da igreja e você não abandonar sua fé. Ou culpar aquele ou aquele outro, mas você entender que pessoas elas falham, pessoas elas erram e a igreja de Deus, como eu já defini, é um grupo de pessoas que seguem a mesma doutrina. E se tem pessoas que não seguem a mesma doutrina, eu não vou abandonar a igreja por causa disso. Ou se uma pessoa chama você de feio ou briga com você, você não vai abandonar isso. Você vai ver esses problemas e vai resolver esses problemas ou tentar ajudar de forma cristã, de forma madura. Só que o evangelho emergente ele destrói a capacidade das pessoas de discernir, destrói a oportunidade das pessoas se desenvolverem espiritualmente até atingir uma maturidade espiritual. E tudo isso acontece de forma muito sutil. É a mesma coisa as drogas. Ou o adultério. Você não adultera da noite para o dia. Ou vai se tornar um viciado da noite para o dia. Aquilo ali vai acontecendo aos poucos. Aos poucos. Então, aonde o neo-adventismo, a teologia emergente assume, aos pouquinhos as mensagens vão sendo diluídas. E vai saindo da nossa grande mensagem de pregar as 3 mensagens angélicas, o plano da salvação, e vai se tornando mais relacional, mais superficial. E com o tempo, a maturidade, o discernimento vão caindo, e a igreja e o adventismo vai chegar a um ponto em que ele se torna completamente deformado, a ponto de você olhar para o adventismo, aonde a teologia emergente assumiu, e ver isso não é a igreja adventista. É uma igreja evangélica, é uma outra igreja. Por quê? Porque as 3 mensagens angélicas, as doutrinas, as profecias, Daniel, Apocalipse, o espírito de profecia, a autoridade da conferência geral, tudo isso cai por terra. Então, como eu já falei, vai se desenvolvendo lideranças fracas, né? Jovens que não conseguem, não têm o mínimo de conhecimento bíblico possível. Né? E você vai desenvolvendo toda uma juventude que vão se tornar os futuros líderes, ou que já são líderes, que não têm o mínimo de conhecimento bíblico, de maturidade espiritual. Batismos despencam, desaparecem, porque para que eu vou pregar para o mundo? Né? Porque se você assume, e os lugares onde a teologia emergente assume,
a igreja vai perder a missão, porque cai por terra as 3 mensagens angélicas, e perde a identidade. Porque como é que você vai se considerar remanescente? Isso é errado no mundo de hoje. A gente tem que ser politicamente correto, né? Então não existe remanescente, todo mundo é remanescente. Então para que eu vou pregar 3 mensagens, se eu já não acredito nelas, para alcançar pessoas em outros lugares que já aceitaram Jesus? Não preciso disso. Então é bem complexo a situação, e eu vou tentar explicar aqui para que fique o mais claro possível. Doutrinas e profecias são consideradas old school, e os pastores old school, os pastores que ainda permanecem firmes nas 3 mensagens, nos 28 fundamentos, que acreditam em Ellen White, respeitam a conferência geral, tudo isso, nesses lugares onde o neo-adventismo assume, esses pastores eles sofrem bullying, né? Porque eles não são aceitos dentro desse contexto, até porque isso é considerado ser ultraconservador, né? Ser legalista, você seguir oficialmente o que a igreja acredita. A igreja se torna um clube social. Então, muito dinheiro é investido na construção de banheiros, né? Então a igreja vai para todos os lugares construindo banheiro, assistência social de fato se torna um departamento muito forte, mas sem evangelismo. A igreja vai lá para a África, vai para todos os lugares do mundo, na sociedade, constrói banheiro, mas nada de pregação do evangelho. Só assistência social, só amor e graça, né? Só o amor através da comida, da construção do banheiro, mas não o amor através da pregação da verdade, da pregação do evangelho. Tem um lado bom, claro, né? Esse lado relacional, porque, e aqui eu vou explicar um pouco melhor isso, porque a igreja é o grupo de pessoas que está sobre as mesmas doutrinas. Tá? A doutrina ela é importante, e a parte relacional também. Mas se você tem só doutrina, e o relacionamento é zero, isso vai se tornar muito legalista de fato. Se você tem só relacionamento sem doutrina, isso aí vai se tornar uma fé fraquíssima, né? Cada um é o achismo. Você senta numa lição da escola sabatina e todo mundo é eu acho, não o que a Bíblia diz, não o que a Bíblia diz. Por quê? Porque o conhecimento bíblico ele já se perdeu, né? A identidade remanescente vira chacota, a missão das 3 mensagens angélicas é rejeitada e a coluna vertebral da igreja adventista, que é o santuário, é jogado por terra. Daniel 8:14, 1844, 2.300 tardes e manhãs não são mais bem-vindos. A autoridade da Conferência Geral é questionada, para não dizer desrespeitada. Ellen White perde a sua autoridade, a sua relevância, e a lição da escola sabatina se torna irrelevante. Em muitos lugares, a lição da escola sabatina é simplesmente abrir um capítulo da Bíblia, a pessoa lê um texto e fala o que vem na mente. Esse vira o estudo. Ou se usam a lição da escola sabatina, vai ser uma lição completamente fora de contexto, né, daquilo que a lição está tentando ensinar. Ou seja, o adventismo é completamente deformado e a identidade é perdida e a missão é jogada por terra. E, queridos, na prática, isso é horrível ver isso, né? É muito difícil entender e ver isso acontecendo na prática. Por exemplo, eu conheço, aí, através das estatísticas oficiais da igreja, né, nós temos um site, Adventist Stats, e você vê que em lugares aí no mundo onde são investidos quase 40 milhões de reais para crescer somente 90 pessoas por ano. É uma tragédia. É uma tragédia você investir quase 40 milhões para manter um sistema, para manter a igreja num lugar e a igreja crescer somente 90 pessoas por ano. E eu provei, na prática, e eu consegui impactar em 10% no crescimento da igreja, onde eu vivo, sem reinventar a roda. Porque o que a gente precisa, queridos, para pregar o evangelho
E isso eu acho que não tem nada de novo. O próprio Cristo usava essa tática. É você estar onde as pessoas estão. É você chorar com elas. É você sorrir com elas. É você estar lá, ser amigo delas genuinamente. E você pregar as 3 mensagens angélicas. Sem diluir. A gente não precisa diluir a mensagem. As pessoas, até com a experiência que eu tenho, as pessoas já estão começando a ficar cansadas dessa superficialidade da vida. Tudo, nós temos relacionamentos superficiais, nós temos uma teologia superficial, e quando eu falo que nós temos uma teologia superficial, eu estou falando do mundo cristão. Okay? Agora eu estou falando do mundo cristão e do mundo de uma forma geral. O mundo, tanto dentro como fora da igreja, amizades superficiais, pessoas que vêm e te dão um tapinha nas costas, e são pessoas que estão falando mal de você, e você não consegue saber quem é verdadeiro, quem não é. Nos momentos de crise que a gente passa na vida, que a gente vê realmente quem são as pessoas que estão do nosso lado, e às vezes a gente se surpreende com pessoas que a gente achava que estavam ali com a gente e nos viram as costas. Então, amizades superficiais, relacionamentos superficiais, e isso acaba entrando dentro da igreja, tendo uma vida espiritual superficial, um estudo da palavra superficial, um cristianismo superficial. E na prática é isso, 40 milhões para alcançar, para crescer 90 pessoas, uma média de 90 pessoas por ano. E eu provei, e os 10% que eu ajudei no crescimento do Adventismo em um país, eu poderia ter sido muito mais. Eu poderia ter sido muito mais, mas tivemos vários desafios e não consegui trabalhar 100% com isso. Mas eu percebi que num contexto multicultural, pós-moderno, secularizado, a palavra de Deus faz milagres se ela for pregada a verdade. A gente não precisa copiar nenhum movimento emergente, não precisamos copiar nenhuma outra igreja. Nós temos toda a informação na Bíblia e no espírito de profecia que a gente precisa para alcançar o mundo. E as pessoas, como eu já falei, estão cansadas dessa superficialidade. E agora, vendo isso, queridos, várias pessoas, vários queridos, vários membros, líderes da minha igreja, que moram fora do Brasil, em lugares aí desenvolvidos, a exposição ao neo-adventismo e a exposição a essa teologia emergente, ela leva o adventista a uma mornidão tão grande que ele não consegue mais definir o evangelho verdadeiro do evangelho falso. Eu estou também dizendo de uma forma geral, né? Eu não estou aqui definindo 100% das pessoas, não. Porque eu estou simplesmente contando uma experiência. Eu estava uma vez conversando com uma pessoa que inclusive tem doutorado, e na opinião dessa pessoa, o plano da salvação é só a cruz. Né? Então, Jesus morreu na cruz, é isso que a gente precisa. E na igreja a gente não pode pregar doutrina ou profecia, só o evangelho, né? Só as boas novas. E eu questionei essa pessoa, não, mas o evangelho eterno não é só a cruz, o evangelho eterno é o ministério intercessório de Cristo e o juízo. Aí ele vem para nos buscar. Esse é o plano da salvação completo. As 3 mensagens angélicas. Está incluído nesse plano. Não, é só a cruz. É abrir Apocalipse 14, Mateus 14, está aqui, pregar o evangelho está descrito. Não é isso. Quando eu falei para essa pessoa, mas essa é a doutrina da igreja. Nós acreditamos no santuário. Se você não acredita, então vai trabalhar numa outra igreja. A própria Ellen White falou, né, que no tempo do fim Satanás traria teorias que o santuário não existe e que muitos se apartariam da fé. Mas Ellen White não é teóloga. Ok, então se você não respeita Ellen White, se você não respeita a doutrina da igreja, então aguarde a próxima conferência geral para mudar isso. Não, nós vamos mudar. Aí eu lembrei de uma frase do Dr. Rodrigo Silva, né, que a ignorância é atrevida. E
também complementando, a ignorância ela não é uma virtude. E aí você vê que não tem o que discutir, né? Não tem... quando a pessoa é contaminada pela teologia emergente, ela é muito difícil de sair desse contexto. Mas eu vou dar aqui algumas dicas aqui na conclusão. E na prática, a igreja perde a maturidade espiritual, não consegue crescer espiritualmente, porque, lógico, a ênfase da teologia emergente, do neo-adventismo, não é doutrina e profecia, é só relacionamento. Então, você tem sermões, você tem estudos, tudo é muito superficial. E destrói, então, a missão e a identidade. E aqui, então, queridos, a gente já está conversando há bastante tempo e essa ideia é uma conversa livre para a gente entender essas coisas que esperamos que não cheguem no Brasil, mas é um lado que a gente tem que conhecer. Aí no Brasil a gente luta muito, conservador, liberal, mas a gente tem que parar de lutar entre conservadores e liberais, porque nós somos todos adventistas. O problema é o adventista emergente, o neo-adventista emergente, que aonde ele chega, ele destrói. É como se fosse um câncer. E tem uma solução para isso, que eu já vou comentar. Antes, vamos falar um pouquinho sobre o espírito de profecia, já indo para a conclusão, que diz assim, Ellen White: meu coração se enche de angústia quando penso nas mensagens desinteressadas pregadas por alguns dos nossos pastores, quando tem para pregar uma mensagem de vida e morte. Cada sermão deve ser feito tendo em vista os terríveis juízos que logo cairão sobre o mundo. A mensagem da verdade deve ser proclamada por lábios tocados pela brasa viva do altar divino. Então, queridos, o Evangelho, ele tem a parte da esperança, mas ele também tem as advertências. E a gente tem que pregar todo o pacote. Não enfatizar somente um lado e uma parte desse lado. E também ela diz assim: não devemos adular o mundo, nem pedir-lhe perdão por ter que lhe dizer a verdade. Devemos desprezar toda dissimulação. Arvorai a vossa bandeira para pelejar pela causa dos homens e dos anjos. Entenda-se que os adventistas do sétimo dia não devem fazer acordos. Em vossas opiniões e fé não deve haver a menor aparência de incertezas. O mundo tem o direito a saber o que esperar de nós. Então, quando uma igreja se diz Igreja Adventista do sétimo dia, a pessoa que entra naquela igreja, ela tem o direito de saber o que nós acreditamos e o direito de receber a mensagem que nós acreditamos. Não uma mensagem neo-adventista. Não uma mensagem emergente. Mente, caráter e personalidade. Minha alma acha-se muito opressa, porque sei o que nos espera no futuro. Todo engano imaginável se fará sentir por parte daqueles que não têm uma viva e diária comunhão com Deus. Por isso que eu enfatizei tanto lá o estudo da lição da escola sabatina, a meditação, que é o mínimo que nós podemos fazer dia a dia, e a nossa oração, é o mínimo. E quem é casado tem ainda a obrigação, como o líder espiritual do lar, de fazer o seu culto familiar com a sua família. E o extra, que eu vou continuar apelando, é ler um capítulo, comprar o livro da Casa Publicadora, ler um capítulo do Nisto Cremos, em 28 semanas, você fazer todo um estudo sobre isso, para entender as doutrinas da igreja. Então, os anjos de Satanás são sábios na prática do mal, e eles criarão isso, que haverá quem alegará ser luz avançada, e a proclamará como nova e maravilhosa. Não tem nova luz. A gente não precisa seguir nenhuma igreja, não precisa seguir a teologia emergente para alcançar o mundo, não. É a mesma luz. É o mesmo evangelho de Gênesis 3,15, Mateus 24,14, Apocalipse 14, é o mesmo. O evangelho não mudou. Entretanto, embora em alguns aspectos a mensagem possa ser verdadeira, como eu acabei de falar, usa parte da verdade, será misturada com invenções humanas e apresentará como doutrina e mandamentos de homens. Se
Já houve tempo em que devêssemos vigiar e orar muito fervorosamente. Esse é o tempo, e é agora. Por isso que eu vou fazer um apelo para você daqui a pouquinho. Muita matéria aparentemente correta precisará ser cuidadosamente estudada, com muita oração, pois são especiosos estratagemas do inimigo para guiar almas humanas por veredas que ficam tão perto do caminho da verdade, que mal se distinguem dele. Os olhos da fé, porém, saberão discernir o seu desvio. E como que você faz para discernir o seu desvio? Para ter esses olhos aguçados da fé? Já vou explicar. Os olhos da fé poderão e saberão discernir seu desvio, embora quase imperceptível. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, páginas 24 e 25. Quase imperceptível da vereda certa. A princípio pode julgar-se positivamente certo, mas sem demora se demonstrará largamente divergente do caminho que conduz a santidade ao céu. Irmãos meus, advirto-vos a que façais retas veredas para vossos pés, para que não se extravie o que é manco. Satanás conseguiu desenvolver a mentira a tal ponto que é muito sutil. A palavra certa é sutileza. E se você não tem um conhecimento profundo da palavra de Deus, você será facilmente enganado pela teologia emergente ou pelo neo-adventismo. Em Hebreus, diz assim: é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Eu li lá no início aquele texto que eu sempre leio em Timóteo. Prega a palavra. Porque no tempo do fim as pessoas vão querer ficar ao redor de líderes religiosos que pregam essa mensagem de autoajuda, esse evangelho emergente. Porque, queridos, eu vivo num contexto emergente. É muito tentador você pregar essas mensagens que todo mundo aceita, porque você se sente aceito. Tudo aquilo... Imagina como pastor, você trabalha com pessoas e qualquer profissão você quer ser aceito, você quer ser bem-sucedido na sua área. E como pastor, para ser bem-sucedido, entre aspas, se você usar essa teologia emergente, ela funciona, que é uma maravilha. Né? Você prega amor e graça, não entra... Não se aprofunda em nenhum aspecto, é mais superficial. É muito mais fácil ser pastor assim. É muito mais fácil, porque você não precisa nem pensar. Né? Agora o problema é, o grande desafio é esse: como que nós vamos pregar uma mensagem profunda, uma mensagem relevante, uma mensagem importante, que traz esperança, mas também traz advertência para o povo, e ao mesmo tempo pregar isso com amor para ser aceito. E esse que é o desafio, esse que é o balanço que a gente vai ter que encontrar. E não é indo para o lado emergente, essa mensagem superficial, que a gente vai resolver o problema. Muito pelo contrário. Vai ser um tiro no pé. Porque é justamente isso que as pessoas querem ouvir. Elas não querem, porque as pessoas não querem ter o quê? Comprometimento. Elas não querem mudar. Então, muitas pessoas que vão no médico têm problemas, os diversos problemas de pressão alta, problemas de coração, enfim. Ela quer tomar o remédio, mas ela não quer mudar a dieta. Ela não quer fazer exercícios físicos, não quer mudar a sua alimentação para uma alimentação mais saudável. Ela quer simplesmente continuar conduzindo a vida e vai lá, toma o remédio, regulariza tudo e continua a sua vida. E o cristianismo, ele é justamente isso. As pessoas querem vir para a igreja, tomam um remedinho ali, né? Ok, assisti a mensagem, agora eu vou para casa e continuo fazendo o que eu quero. Então, ser pastor emergente é fácil. O problema é ser um pastor adventista de verdade, que vai pregar a mensagem que tem que ser pregada com amor e vai conseguir encontrar esse balanço. Então, ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Então, no meu ministério, as pessoas que estiverem ao meu redor, e aqui eu erro muito na minha vida pessoal, no meu ministério, em todas as áreas da minha vida eu erro muito. E tenho aprendido muito também. Mas uma coisa eu não quero que ninguém me julgue, que ninguém me condene, que é que os lugares que eu passei, eu preguei a palavra de Deus.
Eu não me curvei para o evangelho emergente, não diluí a palavra, mas eu preguei a palavra e eu tentei achar e tenho tentado e tenho aprendido formas de apresentar o evangelho de forma que você consiga fazer amizade com as pessoas, que você consiga ter o carinho a respeito delas, mas ao mesmo tempo você pregar aquilo que tem que ser pregado, né? Porque eu não quero que as pessoas que entrem em contato comigo sofram isso aqui, sejam sacudidas, porque são leitores superficiais da Bíblia, porque têm um conhecimento superficial da palavra de Deus. Evangelismo, página 224. Futuramente surgirão enganos de toda espécie e careceremos de terreno sólido para nossos pés. Necessitamos de sólidos pilares para o edifício. Nem a mínima coisa deverá ser omitida de tudo quanto o Senhor instituiu. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou, a gente tem que ensinar. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe santuário. Este é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. É justamente isso que eu já comentei numa experiência pessoal que eu tive. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Então, como eu falei, os testemunhos, o espírito de profecia é abandonado dentro do contexto do neo-adventismo emergente. O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Por isso que eu falei, querido, se você, para ter uma igreja forte, você precisa da doutrina e da profecia. E os relacionamentos, ele tem que vir junto com isso. Agora, se você tem só relacionamento, você constrói uma igreja, uma comunidade, numa areia movediça. Qualquer problema relacional, chamou de feio, então eu vou abandonar a igreja porque o irmão te chamou de feio. Agora, se você tem a sua fé fundamentada em doutrina e profecia, a pessoa te chama de feio, me chamou de feio, poxa, é uma pena, né, que a pessoa tenha sido tão rude comigo, mas eu vou orar por essa pessoa, né? Porque é assim que a Bíblia diz, temos que orar pelos aqueles que nos perseguem, aqueles que não gostam da gente, a gente ora. Mas eu vou seguir a minha fé firme, porque a minha fé não está firmada na rocha aqui, né? Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes meios para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Então, querido, eu já estou aqui mais de 1 hora falando, bastante tempo. E a ideia é essa mesmo, né? Aqueles que querem aprender mais da igreja, como a igreja funciona, os desafios que a igreja enfrenta, como se proteger contra isso, vai continuar escutando. E agora, para concluir, a vacina contra a ameaça emergente. Então a gente falou muita coisa aqui hoje. Vacina contra a ameaça emergente. Tá aí na tela de novo. É uma das que eu quero apelar para você, queridos. Acesse o site da Casa Publicadora Brasileira, www.cpb.com.br. Compre esse livro. Agora que você está assistindo, assim que a gente terminar de fazer a oração, acesse o site, compre esse livro. E eu quero apelar para você fazer a leitura desse livro. Na realidade, eu quero fazer vários apelos. O primeiro, você tem que ler a lição da Escola Sabatina e a meditação também na Casa Publicadora Brasileira. Se você não tem, você já compre, já faça a assinatura da lição da Escola Sabatina para o ano que vem. Compre a meditação e nesse pacote coloque esse livro, Nisto Cremos. Porque como é que você vai fazer? Você faz o seu devocional pessoal, você vai fazer suas orações, vai ler a sua lição da Escola Sabatina, vai ler a sua meditação. Isso aí não dá 10 minutos. 10, 15 minutinhos você consegue fazer tudo isso. Se você é casado, você tem a responsabilidade como marido de fazer o culto familiar todos os dias. Essa é a sua responsabilidade como marido. Mas o extra é ler em 28 semanas o Nisto Cremos. Mas não ler assim. Você lê, você vai sublinhar, você vai riscar, você vai absorver
cada capítulo por semana. E eu tenho certeza, queridos, no final das 28 semanas, a sua fé vai estar muito mais firmada na rocha. Porque a vacina, queridos, você vai estar vendo aí, eu não tenho uma solução diferente. Se você estava esperando alguma solução diferente para se proteger contra o neo-adventismo emergente, contra essa teologia emergente, que aonde eles atacam, onde isso aí ataca a igreja, ela destrói a gente de dentro para fora, a única forma para combater isso é através da oração e jejum, através do estudo da palavra de Deus e através da ação, da missão, de você se envolver com a missão da igreja. Então, o meu apelo, mais uma vez, ore, jejue, faça planos de jejum, ore todos os dias, para que Deus quebre o seu coração. A gente está acostumado a pedir bênçãos para Deus. Deus, se o Senhor me abençoe, que me abençoe. Começa a pedir para Deus, Deus, quebra o meu coração, transforma o meu caráter, transforma a minha personalidade, para que eu possa, se eu não tinha domínio próprio, que eu possa ter domínio próprio. Se eu não me importava com as pessoas, que eu possa me importar com as pessoas. Que ao invés de eu ir para a igreja para criticar, que eu vá para a igreja para ser uma bênção. Que eu me coloque à disposição dos líderes, que eu me coloque à disposição do pastor. Ore para Deus, para quebrar o seu coração. Se eu sou uma pessoa que só fala coisa negativa, só faz fofoca, e o Senhor, me liberte disso. Me ajude a perdoar, ou a pedir perdão, a me reconciliar com as pessoas que eu fiz algum mal. Quebra o meu coração, eu quero ser uma nova criatura, eu quero que aonde eu esteja as pessoas se sintam bem, que as palavras que eu pronuncie sejam palavras de vida, sejam palavras positivas. Faça essa oração, faça planos de jejum também. O estudo da palavra de Deus, queridos, não seja um leitor superficial, não seja medíocre. Estude a palavra de Deus, por isso que eu estou pedindo, compra esse livro. Isso aí é o quê? É uma pizza que você gasta no final de semana, compre o livro. Você vai ler cada capítulo, abra o livro, abra a sua Bíblia, leia, vai lá na Bíblia, risca a Bíblia, confirma, está aqui, é isso aqui, está certo. Estude o Nisto Cremos. Um estudo profundo da palavra. Gaste tempo com a palavra de Deus. Isso é se relacionar com Deus. É você estar ali, conhecendo esse Deus. Você vai estudar sobre a natureza de Jesus, vai estudar quem é Deus Pai, quem é Deus Espírito Santo. Você vai estudar a criação, você vai estudar o santuário celestial, o plano da salvação de Deus. Tudo está nesse livro. E por fim, se envolva na missão da igreja. Em qualquer departamento. Na música, em estudos bíblicos, na oração. Então, quando eu terminar a oração aqui, eu quero pedir para você, compre esse livro. Faça as assinaturas da lição, compre aí a meditação para o ano que vem e compre esse livro. É a primeira coisa. Segunda coisa, ligue para o seu pastor. Fala, pastor, olha, eu não sei como, eu não sei o que eu posso fazer, eu acho que eu não tenho talento nenhum, mas eu quero me colocar à disposição do Senhor. Ligue para o pastor, ligue para o ancião da igreja, para o líder da igreja, ligue agora. E se coloque à disposição para ajudar a igreja. E, queridos, então a gente conclui aqui esse bate-papo, essa conversa. Eu espero ter conseguido ajudar a entender um pouco mais o adventismo e aquilo que como igreja a gente enfrenta ao redor do mundo. Porque o meu desejo no coração é que nós como igreja a gente possa cumprir a pregação do Evangelho nessa geração o quanto antes, porque como eu já venho falando, quem me acompanha na internet, viver nesse mundo já perdeu a graça. Eu já cansei de ver pessoas sofrendo, eu já cansei de sofrer, tantas desgraças, injustiças, política, não tem mais como. A única solução é Jesus, a única esperança é Jesus, queridos. E se a gente acredita nisso, a gente tem que cumprir essa missão e concluir a obra do Evangelho. Vamos orar? Querido e amado Pai, Senhor, tantas pessoas que vão ver essa mensagem, que o Senhor ajude as pessoas a compreender o que elas têm que compreender, Pai.
através de um instrumento tão frágil, tão limitado quanto eu, e de uma comunicação, de uma apresentação que talvez não seja a melhor, mas do fundo do meu coração tenho tentado explicar os desafios e de uma forma ou outra conseguir ajudar as pessoas que vão escutar, os membros da Igreja Adventista que vão escutar essa mensagem, Pai. Que a gente possa retornar para a Bíblia, Pai. Nos ajude a voltar a ser o povo da palavra, o povo da Bíblia. Que cada membro, cada jovem, cada adolescente, cada líder, cada pastor possa ter dia a dia uma comunhão maior contigo e possa entender e compreender cada vez mais a tua palavra. Porque somente através de um conhecimento profundo da tua palavra que a gente vai poder separar o certo e o errado e seguir única e exclusivamente a tua verdade e pregar única e exclusivamente a tua verdade e encontrar caminhos para nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor e poder então ajudá-las nessa jornada rumo ao céu. Que o Senhor abençoe os desafios que a igreja está enfrentando, dê sabedoria para os líderes, dê sabedoria para os pastores, para cada membro, que a gente possa superar as crises, superar as batalhas, concluir a tua obra e vermos o Senhor voltando nas nuvens dos céus. Tudo isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E eu não poderia terminar de outro jeito. Lembre-se, está escrito, o Evangelho será pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Deus te abençoe. Esta mensagem foi apresentada por Amazing Messages pelo pastor Ismael Silva. Para ouvir mais mensagens, visite-nos no site www.amazingmessages.org.